Fala, meus amigos, saudações vascaínas. Hoje é dia de Vasco da Gama e eu sou o Juninho. Você está no canal Machão da Gama para o pré-jogo / giro de notícias, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje dia de Vasco e Ceará pelo Campeonato Brasileiro, um confronto aí importantíssimo para o Vasco, a oportunidade do Vasco subir na tabela, né, se afastar um pouquinho ali da zona do rebaixamento, aproveitar que essa rodada foi muito boa, os times lá de baixo ninguém conseguiu ganhar, então o Vasco subiria sozinho ali, né, conseguiria abrir uma pequena vantagem em relação à zona do rebaixamento e sair desse Z4 também, que é muito importante para dar aquela respirada. Então a gente vai falar sobre isso, mas claro, o assunto principal do vídeo é Germancano. Está confirmado, Germancano não vai para o jogo. A contraprova, né, o segundo teste também deu positivo e Cano está vetado para essa partida de hoje contra o Ceará. Quem vai jogar no seu lugar? Ribamar ou Thiago Reis? Essa é a dúvida no ataque vascaíno. Então, vai rodar a vinheta? Antes de rodar a vinheta, você deixa aí aquele like para fortalecer, é muito importante aí o seu like. E também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a bater aí os 120 mil inscritos. Quem sabe a gente não chega hoje ainda aos 120 mil com a vitória do Vascão, né? Depois aqui no pós-jogo, só alegria. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje dia de Vasco e Ceará em São Januário, partida às 6 da tarde, 18 horas, horário um pouquinho diferente, né? Mas é isso, 18 horas, Vasco e Ceará em São Januário, transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube, não tem Sport TV dessa vez, só para assinantes do PFC. E ontem a gente foi surpreendido aí, né, com uma péssima notícia, que foi o teste positivo de Germancano para a Covid-19, e com isso ele vira desfalque aí para essa partida e também para o jogo contra o Defensa e Justiça e possivelmente também para a partida contra o Grêmio do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco perde aí o seu artilheiro, seu principal jogador, por 3 partidas e 3 partidas muito importantes, 2 de caráter muito decisivo, né? Essa de hoje contra o Ceará e a partida de quinta-feira contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Então eu vou explicar aqui o que aconteceu com o Germancano. Você vai entender que ele testou positivo pela 3ª vez, é isso mesmo, 3ª vez, e o Vasco vai perder aí seu artilheiro pelos próximos 3 jogos. Então vamos lá, foi o seguinte, o Germancano no teste realizado no domingo tinha dado positivo, né, o que tirava ele, né, o que tirou, na verdade, ele desse jogo de hoje contra o Ceará. Mas o Vasco decidiu realizar um segundo exame para ter certeza, né, se o Germancano realmente tinha testado positivo ou se era um falso positivo. Isso porque já tinha acontecido uma situação parecida com essa lá atrás, você vai entender aqui que eu vou explicar tudinho. Mas esse segundo exame do Germancano também deu positivo, que confirmou ele realmente está com a Covid-19, mesmo sem nenhum sintoma, né, tá completamente assintomático, não sente nada, graças a Deus também, né, que bom que tá tudo bem com ele, mas vai ter que cumprir aí esse isolamento, essa quarentena, 10 dias longe aí do futebol, protocolo da CBF, longe aí do treinamento, isolado de todos. Então o Vasco perde seu artilheiro para essa partida de hoje contra o Ceará e a partida também contra o Defensa e Justiça no meio de semana e a outra partida contra o Grêmio no final de semana. Ainda existia, né, uma pequena esperança do Germancano nesse segundo teste realizado de dar negativo, já que ele estava assintomático, esse teste dar negativo e ele ser liberado para a partida de hoje. Isso porque aconteceu algo semelhante lá no jogo contra o Corinthians. A informação dada pelo canal Atenção Vascaínos é de que naquele jogo, a estreia do Ricardo Sapinto entre Vasco e Corinthians, deve ter 1 mês e meio atrás mais ou menos, o Germancano havia testado positivo também, tinha dado positivo, aí o Vasco isolou o Germancano ali por 24 horas, né, isolou ele do restante do grupo e realizou um outro teste, um segundo teste com o Germancano, e esse segundo teste deu negativo, e aí o que considerou o primeiro um falso positivo, né, e o Cano foi liberado para essa partida contra o Corinthians. Ele acabou não jogando contra o Corinthians porque no aquecimento ele sentiu um problema muscular, muito possivelmente por ter ficado ali 24 horas isolado, né, sem treinar, e aí quando foi fazer aquele esforço maior de aquecimento antes do jogo acabou sentindo, então ele não jogou essa partida
contra o Corinthians, que ele já tinha até testado positivo naquela semana, um falso positivo. E também lá em maio, ali, início de junho, né, quando estava voltando ali os treinamentos, voltando o futebol, o Germancano também tinha testado positivo, né? Então, praticamente a terceira vez que ele testa positivo. É evidente que aquela contra o Corinthians foi um falso positivo, né? Tá descartado, mas essa primeira que aconteceu lá atrás, a gente não tem certeza se também foi um falso positivo ou se realmente ele estava com a Covid e agora um caso de reinfecção, né? A gente não sabe, essa doença ainda é meio desconhecida, a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade, se a pessoa realmente pega mais de uma vez, quanto tempo ela fica imune sem poder pegar, enfim. O que a gente tem de concreto é que o Germancano realmente não vai para o jogo de hoje, está fora também do jogo contra o Defensa e Justiça na quinta-feira, apesar do protocolo da Sul-Americana ser diferente, né? Não tem aquela obrigatoriedade de 10 dias, caso ele faça um teste na quarta-feira e der negativo no teste, ele pode ir para o jogo na quinta, mas como o Vasco já fez esses dois testes e os dois deram positivo, acho que é pouco provável de que na quarta-feira ele já esteja sem o vírus no organismo, né? E o teste é negativo. Então, muito provavelmente o Vasco perde aí também o Germancano para a partida contra o Defensa e Justiça. Uma pena, né? Uma pena. E agora vem a dúvida: quem joga no lugar de Germancano? É Ribamar? É Thiago Reis? É Igor Catatal? Ninguém sabe o que o Alexandre Gracelli vai escolher, mas a dúvida com certeza está maior ali entre Ribamar e Thiago Reis, os dois aí que estão voltando, né, de Covid também, estavam infectados e voltam, então a tendência é de que Ribamar ou Thiago Reis comece jogando hoje na vaga do Germancano. Eu iniciaria com o Thiago Reis e aí talvez colocaria o Ribamar no segundo tempo, que é um cara, enfim, mais na correria, né, tem mais velocidade, se movimenta mais do que o Thiago Reis, talvez pegando o Ceará um pouquinho mais cansado, o Ribamar possa ser útil, como foi lá no jogo do Castelão, onde ele fez o terceiro gol, o gol que deu ao Vasco naquele momento a liderança do Campeonato Brasileiro, né? O melhor momento do Vasco no Campeonato Brasileiro foi contra o Ceará no primeiro turno, e agora a gente encontra o Ceará aí numa situação completamente diferente. Um turno depois a gente era líder e agora estamos na zona do rebaixamento. Muito complicado aí como o mundo girou nesse um turno de Campeonato Brasileiro. Bom, se Germancano tá fora, o Vasco para esse jogo de hoje tem a volta do Martim Benítez, tem a volta também do Felipe Bastos, do Thiago Reis e do Ulisses. Eles já estão disponíveis também para essa partida contra o Ceará. Fernando Miguel, Thales Magno, Jadson e o Erley seguem fora. O Thales volta a treinar hoje, mas não pode ainda jogar. O 10º dia de quarentena dele é hoje e contra o Defensa e Justiça o Thales vai estar à disposição. Então, o provável time do Vasco hoje deve ser Lucão, Miranda, Ricardo Graça e Castan, Léo Matos, Andrei, Léo Gil, Benítez e Neto Borges, e na frente Gustavo Torres e Thiago Reis ou Ribamar, um dos dois. Provavelmente vai revezar ali, Thiago Reis começa e o Ribamar entra no segundo tempo, ou o Ribamar começa e o Thiago Reis entra no segundo tempo. Eu acredito que os dois vão jogar, Thiago Reis e Ribamar. A gente não sabe quem começa jogando, mas o Vasco do Alexandre Gracelli ainda não é o Sapinto, né? O Alexandre Gracelli ainda comanda o Vasco nesse jogo de hoje. O Sapinto deve voltar contra o Defensa e Justiça, mas hoje ainda é Alexandre Gracelli o auxiliar fixo ali, o segundo auxiliar do Vasco, né? Porque o Rui Mota também, que é auxiliar direto do Sapinto, está fora também por Covid. E o Ceará, como é que vem o Ceará aí para esse jogo que também é decisivo para eles, né? Já que o Ceará tá ali embaixo brigando com a gente, se o Vasco vence, o Vasco ultrapassa o Ceará na tabela, e o Ceará deve ter algumas mudanças, né? Como por exemplo no gol, Fernando Praz, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, né? Tá até aqui nesse quadro aí, ele levantando a taça. Eu tenho um carinho muito grande pelo Fernando Praz, um dos meus ídolos como vascaíno, né? Gosto muito dele, mas perdeu a posição lá no Ceará, não deve começar jogando não, perdeu a vaga ali pro Richard, que foi bem aí na partida contra o São Paulo, então o Fernando Praz deve começar no banco de reservas. O Ceará tem alguns desfalques importantes, como o do Felipe Viseu, por exemplo, e a expectativa é que o time do Ceará seja o seguinte, vou aqui na colinha: Richard, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Fabinho, Charles e Vina. Na frente, Lima, Léo Chu e Kleber. Esse deve ser o time aí do Vozão que enfrenta o Vasco da Gama. E agora, para encerrar, vamos dar aquele palpitezinho aqui. Sem Germancano é até difícil palpitar, né? Que a gente sempre fala 1-0 gol do Germancano. Dessa vez não tem Germancano. Então, vamos no meu palpite. Eu continuo com 1-0. Acho que o Vasco vence 1-0 no sufoco mais uma vez. Mas o gol dessa vez vai ser marcado por Léo Matos. Léo Matos de cabeça. O golzinho do Léo Matos. É isso. Esse é o meu palpite.
Comente aí também, deixe seu palpite nos comentários, quem sabe você não acerte, né? Comente a sua expectativa, comente quem você colocaria de início, Ribamar ou Thiago Reis. Seu comentário é muito importante e boa sorte para o Vasco hoje contra o Ceará. Depois do jogo eu volto aqui no pós-jogo e espero também você para a gente conversar sobre essa partida. Tamo junto, deixa o like, saudações vascaínas, se inscreva no canal e até a próxima.